There's someone there. I can assure you that this is not in the least bit amusing. I shall report this. Good Lord. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I
I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Las ánimas son las muy alejadas de Dios, vienen por ti en las noches nubladas, frías de tu entonces reza y afirmar a su Señor, decir muchas importantes y entrar a tu casa con los ojos, te hallarán las sábanas, siente su mano, las siempre te desvelarán. Las ánimas son las muy alejadas de Dios, vienen por ti en las noches nubladas, frías de tu entonces reza y afirmar a su Señor, decir muchas importantes y entrará a tu casa con los sueños, te hallarán las sábanas. Sigue esperando, escuchaste hablar por sí. Nothing that lives in the imagination is more frightening than the terror that lives in Castle Rock, Maine. Cujo? Cujo? Can he get us in here? Can he eat his way in here? Can he? My God, I'm losing my baby. From the novel by Stephen King, creator of Carrie and The Shining, comes a startling vision of fear. Please, God, get me out of here. Now there's a new name for terror.
sabia que existia. Mas no mundo há criaturas que não só surpreendem, mas também preocupam. Às vezes, elas podem até assustar alguém particularmente impressionável, já que parece que esses bichos surgiram no planeta com a participação de forças das trevas. Então, no vídeo de hoje mostraremos 10 animais que parece que foram criados pelo diabo. Vamos lá! Pitbull de pelagem Merle. É bem provável que alguns de vocês já estão se preparando para escrever um comentário irritado dizendo que os pitbulls não são nada assustadores, adoram crianças, obedecem os seus donos e são uns cachorros realmente adoráveis. O problema, na verdade, está na coloração Merle. Ela é uma das proibidas entre os criadores de cães profissionais. E não é porque eles não gostam de cães manchados, não. O que acontece é que os pitbulls de tal cor são mais propensos a problemas neurológicos e principalmente a problemas mentais. Já deu para entender o problema? Um cão forte de luta com dentes afiados, um maxilar poderoso, um alto nível de ferocidade e problemas mentais. Sim, isso é praticamente o roteiro de algum filme de terror. Mas enquanto os personagens dos filmes de horror geralmente são só um produto da fantasia do escritor, esses cães aqui podem ser facilmente encontrados nas ruas de qualquer grande cidade. É óbvio que a maioria dos pitbulls tem a cabeça no lugar e nunca atacaria uma pessoa, mas mesmo assim... Rato toupeira pelado. Você sabe o que aconteceria se você pegasse uma salsicha crua e em seguida adicionasse patas, uma cauda e os dentes de um hamster? Você criaria um rato toupeira pelado. Essa criatura não é muito bonita. Na verdade, ela é bem desagradável. Isso aqui não é como o gato Sphinx, mas sim uma verdadeira salsicha com patas e bigode. No entanto, a aparência é só um pequeno detalhe se comparado aos superpoderes que a natureza deu aos ratos toupeiras pelados. Não, você não entendeu mal, essa criatura pode ser considerada um verdadeiro super-herói no mundo animal. Para começar, os ratos toupeiras pelados não bebem água. Eles não bebem nada e obtêm a água que necessitam das raízes das plantas das quais se alimentam. Além disso, esses animais vivem mais de 30 anos, mesmo sendo apenas roedores. Adicione imunidade ao câncer, audição aguda, mesmo sem orelhas, e também insensibilidade à dor. Com esta lista de habilidades, talvez devêssemos verificar a presença de adamantio nesses animais. Mas isso não é tudo. Os cientistas descobriram que os ratos toupeiras nus podem ficar sem oxigênio por até 20 minutos. E para nós continua a ser um mistério porque esses roedores ainda não foram convidados para a equipe dos X-Men, ou pelo menos para os Vingadores. Mata-mata. Quando os cientistas descobriram a tartaruga mata-mata, eles pensaram seriamente que esta espécie havia surgido por causa de mutações devido à radiação, e dá para entendê-los. Afinal, não é todo dia que podemos encontrar uma tartaruga com um pescoço enorme, uma cabeça estranha e uma tromba. Tudo bem, é apenas uma trombinha. No entanto, a confirmação da radiação não foi encontrada, o que significa que a aparência desse animal não passa de um capricho da natureza. Mas vamos dar uma olhada melhor nessa tartaruga. Ela é uma predadora e, felizmente, ela come apenas peixes. Eles provavelmente ficam hipnotizados ao ver esse monstro na água. Essas tartarugas nunca atacaram pessoas, ainda bem. Honestamente, não gostaríamos de ver essa criatura ao vivo. O nariz desse animal é alongado em forma de tubo. Nas laterais de sua cabeça existem uma espécie de costeletas de pele e a parte inferior da cabeça e do pescoço contém protuberâncias que se assemelham a trapos. Tudo isso dá a essa tartaruga mutante uma excelente camuflagem durante a caça e ao mesmo tempo assusta os turistas que a encontram. Além disso, o pescoço da mata-mata não se encolhe para dentro do casco como nas outras tartarugas. Ele gira lateralmente e se esconde sob o casco, como se fosse uma viseira. Isso é bem surpreendente. Imagine o tamanho do casco para poder caber um pescoço desses lá dentro. Aie, aie.
Algumas pessoas consideram essa criatura fofa, alguns como terrivelmente assustadoras. Para nós, ela é apenas muito incomum. Se você tem uma boa imaginação, então é provável que você possa imaginar o Aie-Aie como uma espécie rara de cachorro, ou então como o elfo Dobby. Olha só essas orelhas. Na verdade, o Aie-Aie é como se fosse um lemure especial, um lemure bastante modesto que fica o dia inteiro em sua casa e foge ao menor sinal de qualquer coisa que lhe pareça perigosa. Por algum motivo, os Aie-Aies causam grande medo na população de Madagascar, os Malgaxes. Um medo tão forte que o verdadeiro nome desse animal na língua Malgaxe ainda é desconhecido pela ciência, pois eles têm medo de pronunciá-lo em voz alta. Ele é como aquele que não deve ser nomeado, mas sem ser calvo e com nariz. Por causa desse medo, o animal não é nem mencionado no folclore Malgaxe. Esperamos que os Aie-Aies não se ofendam com isso. Lagarto de gola. A Austrália é um lugar incrível onde vivem os animais mais estranhos, e entre eles se encontra o lagarto de gola. Na maioria das vezes, essas criaturas ficam em árvores, mas quando elas descem para o chão, o show começa. Ao contrário da maioria dos outros animais, os lagartos de gola preferem correr em duas patas traseiras, usando a cauda para se equilibrar. Basta sentir-se ameaçado, como por exemplo com o olhar atento de um amante de animais, para que ele saia andando com a sua gola à mostra. E não, essa coisa no pescoço não é usada como uma vela, mas sim como uma forma de intimidar o inimigo. É como se o lagarto dissesse: eu sou grande, tenha medo de mim. Pobre animal, na verdade ele fica muito engraçado. Mas imagine que essa criatura esteja correndo rapidamente em sua direção, com a gola levantada e você sem ter nem ideia do que está acontecendo. Semicócifos reticulatus. Ninguém sabe qual é o princípio usado pelo deus dos mares e dos oceanos para escolher as formas e aparências das criaturas marinhas, mas podemos dizer que o peixe Semicócifus reticulatus certamente não era um dos seus favoritos. Este animal marinho habita o mar da China meridional e os recifes rochosos ao redor das ilhas japonesas. Os mergulhadores o consideram tão feio que decidiram chamá-lo de Shrek. Sim, aquele personagem verde dos desenhos animados. Na verdade, o peixe e o Shrek não têm muito em comum. A aparência estranha do Semicócifus reticulatus não surge imediatamente, mas apenas com o passar do tempo. Os jovens animais são muito mais bonitos. Eles têm um tronco amarelo-laranja brilhante, sem qualquer protuberâncias. Outro fato interessante sobre esse animal é que, por mais incrível que pareça, durante a sua vida eles mudam de sexo várias vezes, de feminino a masculino e vice-versa. Babiruça. Infelizmente, este animal também não pode se orgulhar de sua beleza. Conheça um dos habitantes da ilha de Sulawesi, a babiruça. As pessoas locais às vezes chamam esse animal de cervo-porco, e esse nome não é para menos. Na verdade, esta criatura é um porco, mas, ao contrário de outros membros da sua espécie, ele tem chifres. Eles podem ser chamados também de grandes caninos, cujo tamanho só aumenta com a idade. Vejam o quanto eles podem dobrar-se, quase 180 graus. E em indivíduos mais velhos, eles até crescem no couro cabeludo, o que também não é nada atraente. A babiruça é um animal noturno, ele geralmente dorme durante o dia e sai em busca de comida no escuro. Talvez isso seja devido ao fato de que o cervo-porco tem vergonha de sua aparência e, portanto, se esconde de todos sob a cobertura da noite. Condor da Califórnia. Ver um enorme condor preto no céu californiano é um grande acontecimento, já que atualmente essa é uma espécie de pássaros muito rara. Isso porque a caça desses animais era muito prestigiada, pois o comprimento do corpo de tais aves é de 125 centímetros, o seu peso é de cerca de 15 quilos e a envergadura de suas asas é de quase 3 metros. A aparência desses condores podia ser melhor, afinal sua cabeça se parece um
uma meia rosa suja. No entanto, isso não é desculpa para se livrar desses pássaros. Ninguém é perfeito e todos temos nossas deficiências. Apesar de que o condor californiano se alimenta exclusivamente de cadáveres de animais, em outros aspectos este pássaro não é nada diferente dos seus semelhantes. Também vale a pena notar que esses animais podem desenvolver velocidades de até 90 km por hora ao voar. E eles são um dos pássaros mais longevos do mundo. Imagine só, um condor desse pode chegar a comemorar 60 anos. Ele certamente ficará feliz em ganhar umas carnes podres. Afinal, o que mais é necessário para a felicidade desse pássaro pouco atraente? Peixe-diabo americano. Certamente muitos de vocês já conhecem esse habitante das profundezas que parece uma criatura de um filme de ficção científica ou de um filme de horror. Podemos afirmar que este peixe realmente não gosta de fazer novos amigos, já que vive no fundo do oceano. E não é nada surpreendente, afinal quase ninguém iria querer fazer amizades com esse monstro. É claro que você pode argumentar e dizer que não se pode julgar pela aparência, e você está certo, mas há apenas um mas nessa história. O peixe-diabo americano não está nem um pouco interessado em fazer amizades. Ele provavelmente prefere zombar um pouco dos seus vizinhos marinhos e fazer um bom lanche. Este residente das profundezas atrai as suas vítimas com a sua coluna vertebral alongada com uma ponta luminosa e logo, com prazer, se alimenta delas. Por sinal, isso não se aplica apenas a pequenas criaturas do oceano, não. A boca do peixe-diabo americano é tão grande e o seu corpo é tão flexível que ele pode comer presas várias vezes maiores do que ele. Parece que esse peixe é como uma meia subaquática. Uma meia subaquática incandescente com dentes. Credo. Cane corso. Esta raça é considerada descendente dos cães de luta romanos antigos, que foram usados em guerras. Bem, veja você mesmo, a aparência e o aspecto intimidante deste animal realmente assusta. Dá vontade de sair de perto dele, ou melhor ainda, sair do ambiente onde ele se encontra, ou até mesmo do apartamento, mesmo que ele seja seu. E tudo isso porque os cães desta raça são bastante assustadores. Este cachorro é muito grande, o pelo curto não esconde os seus músculos poderosos. A cabeça enorme sugere a presença de dentes afiados e a expressão muito sombria e severa do focinho promete grandes problemas para quem se atrever a aproximar dele. Em suma, o cane corso inspira medo e horror. Só que as pessoas que conhecem essa raça não gostam desses rumores e consideram muito insultante ouvir isso sobre seus pacíficos animais de estimação. De fato, esse cão é muito fiel e submisso ao seu dono e, além disso, adora levar crianças pequenas nas suas costas. Claro, esta não é uma lista completa de todos os tipos de incríveis e misteriosas criaturas que podem ser encontradas no nosso planeta. Então, se vocês quiserem complementar, E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Jesus, Filho do Altíssimo Deus,
que o senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vai embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vai embora desse lugar! Saia daqui! Vai embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você.